Aí, voltou. Boa noite, irmãs. Irmãs estão meio desanimadinhas, né? Mesmo surpresa? Boa noite, irmãs. Olha que benção, hein? Boa noite você que está em casa também, irmãs, irmãos, crianças, jovens. E agora aqui na sala, aqui no salão. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que benção, ó. Tá vendo? Ô, glória. Eu até pensei que estava trovejando aqui. Falei, vai chover. Oh, Jesus. Seja bem-vindo todos vocês. Seja bem-vindo você também que está adorando ao Senhor conosco na sua casa. Que você sinta a presença de Deus aí neste momento. Que você sinta realmente o Espírito Santo tocando, ministrando no seu coração, falando à sua mente, sentindo realmente que Ele está aí, assim como Ele está aqui, né? Amém? O Espírito Santo está aqui conosco, né? Então que você sinta a presença dEle e saiba que Ele está ministrando no nosso coração. Na verdade, Deus é tão bondoso que Ele já vem ministrando desde manhã. No momento que você acordou, Deus já está falando contigo, está falando comigo, está ministrando o nosso coração, está nos dando paciência, às vezes, aquele número 11, sabe? Quem aqui já teve que contar até 10? E aí o Espírito Santo dá aquele 11. Quando você acha que não vai ter paciência, aí o Espírito fala, conta mais um que passa. Aí, aí você conta e passa, é incrível, Deus é bom demais, né? Então, permita que Deus continue falando ao seu coração. Né? Eu creio que você já entregou a sua oferta de louvor perante o Senhor. Eu sei que você já apresentou todo o seu carinho, o seu respeito, a sua admiração a Deus nessa noite. E Ele recebeu. Eu sei que Ele recebeu, porque a palavra nos garante que nós podemos entrar com ousadia, com coragem na presença do Senhor e chamá-lo de Pai. Olha que coisa maravilhosa, né? Que nós temos a ousadia, né, de abrir a porta do céu e falar, Pai, estou aqui para te oferecer um louvor. Então o Senhor recebeu e que Ele continue falando ao seu coração também. Estamos encerrando, como a pastora falou, a campanha de oração e jejum deste mês. Eu acredito que é um misto de experiências, né? Uma campanha, quando ela é feita assim, com seriedade, tirando você do centro, né, da campanha, e o centro das nossas campanhas no geral é a presença de Deus, né? É falar com Deus. Então, às vezes, nós temos as batalhas, temos os desafios, né? Eu não sei como é que foi para você. Alguém gostaria de contar rapidinho aqui como é que foi? Uma experiência, teve algo assim sobrenatural, algo que Deus falou, ministrou, de repente algo que Deus falou através dos estudos para você. Amém, né? Então depois, se você fale ao Senhor aí o que Deus tem falado no seu coração. E nós estamos encerrando hoje, então, essa campanha, mas como eu disse, tá? O tema Pés Formosos, né? Resgatando o brilho da igreja é o tema do ano. A gente pontuou algumas coisas durante esse mês de fevereiro, né? Relacionados principalmente à oração, mas o ano todo nós queremos tratar desse assunto, tá? Na verdade, nós tivemos um diálogo aqui, uma reuniãozinha com um dos ministérios que nós temos aqui, e algo foi dito bem interessante, né? Que tudo que nós oferecemos aqui é para isso mesmo, é para resgatar o brilho de Deus na sua vida, né? Então, o Ministério Restaurar, o curso que está sendo oferecido agora, celebrando a recuperação, os temas, alguns temas que são tratados na célula, tudo isso tem o foco de resgatar esse brilho de Deus na sua vida, né? Me perdoe o que eu vou falar aqui, tá? Eu sei que alguns, às vezes, talvez você que está em casa, ouviu algo diferente. Mas durante os últimos anos, a gente tem sido ensinado
que quanto mais bênção você tem, mais de Deus você tem. Não é verdade? Correto? Tem sido ensinado isso largamente aí na televisão, rádio, redes sociais. Isso me leva a entender, então, que o Bill Gates tem um relacionamento maravilhoso com Deus, né? Silvio Santos e tantos outros ricaços no Brasil e fora do Brasil, eles têm um relacionamento com Deus muito profundo, né? Por essa lógica de que quanto mais recursos e bênçãos, mais próximo de Deus eu estou. Então esses ricos, eles devem fazer milagres tremendos. É isso? Correto? O que eu estou dizendo é certo? Não. Então, queridos, a pessoa pode ser a mais corrupta, a mais pecadora, a mais tenebrosa dos seres humanos, e ainda assim ter dinheiro, ter recurso, tá? Então não vai por esse caminho, tá bom? Todos os homens de Deus da Bíblia, ou a maioria deles, pelo menos, não todos, mas a maioria deles, tiveram dificuldades, passaram fome, tiveram lutas, tiveram perseguições. E alguns deles morreram açoitados, com fome, decapitados, e não experimentaram nenhum tipo de bênção material nos últimos dias de vida dele, né? Então as nossas campanhas terão esse foco de aproximar você de Deus, de resgatar o brilho de Cristo na sua vida. Amém? Nós cremos, eu creio grandemente, um versículo que Deus falou comigo durante toda a minha vida, desde que eu me entendo por gente, lá com os meus 6, 7 anos de idade, na igreja luterana, Deus sempre falou comigo. Portanto, Edivaldo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, com certeza, há algo melhor quando você se aproxima de Deus. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós estamos aqui diante de Ti novamente, agora com o objetivo, Senhor, de ouvir de Ti. Até agora nós cantamos, nós falamos, nós expressamos sentimentos e pensamentos que nós temos a respeito do Senhor, das Tuas obras, das Tuas poderosas mãos que agem neste mundo e na vida da Tua igreja, do Teu povo. Mas nesse momento nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente e pedir, fale conosco através da Tua palavra. Ministra nas nossas falhas, nos nossos erros. Anima aqueles que estão frustrados e desanimados com as dificuldades e lutas da vida. Dê sabedoria, Deus, àqueles que estão perdidos e confusos. Confronta aqueles que estão usando, Pai, de enganação, de manipulação, para fingir que vivem uma vida cristã. E eu peço também que o Senhor venha curar os doentes, animar os fracos, fortalecer seus pés cansados, dar discernimento e criatividade aos líderes, aos pastores que nós temos aqui dos grupos pequenos, as pastoras. Que o Senhor continue ministrando em cada um, Senhor. Porque tudo que nós fazemos aqui, Deus, é para o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Todo investimento, todo custo, todo gasto, toda mão estendida, todo braço forte que auxilia em algo aqui na Tua igreja, é para o Senhor. Então pedimos, Pai, fale conosco. Nós queremos servir ao Senhor melhor. Resgata o Teu brilho em nós. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu quero encerrar então esta campanha com Filipenses capítulo 3. Abra comigo. Filipenses capítulo 3.
Filipenses capítulo 3, nós leremos do verso 12 ao verso 15. Filipenses 3, do verso 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Este prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter esta maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Amém? Uma igreja que brilha, uma vida que brilha. O que é uma vida que brilha? Nós vamos tratar bastante essa questão do brilho da igreja, né? Como eu falei já no começo do mês de fevereiro, na primeira mensagem, eu sinto saudade daquele tempo onde a igreja era percebida sem ter que falar nada, né? Simplesmente pelas atitudes, pelas respostas, pelas posturas. Ou às vezes é odiada, né? Por causa da sua postura, por causa do seu jeito, né? Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, que uma das pessoas lá, um gerente, falou na minha cara, falou, olha, eu não vou com a sua cara, eu não te contrataria, mas como eu não sou o seu gerente, então você vai trabalhar aqui, mas eu não vou com a sua cara. Aí eu falei, amém, né? Que bom, né? Que eu não sou, que você não é meu gerente. Então nós seremos amados e odiados por ser igreja, mas que nós não sejamos aceitos por ser humano. Simplesmente. Assim como o nosso, um colega de trabalho descrente, assim como ele é aceito simplesmente pela camaradagem, por ser divertido, né? Pelas coisas humanas, que nós não sejamos aceitos também só por causa das nossas ações humanas. Eu não estou dizendo que tem que ser chato, que você tem que ser alguém irritante, eu não estou dizendo isso. Você pode ser essa pessoa que você é, divertida, amigável, camarada, você pode ser, mas que não seja só isso. Amém? Que as pessoas vejam algo mais. Que as pessoas vejam e volte a perguntar para a igreja, puxa, tem algo diferente em você? Você vai em algum lugar, alguma igreja, né? Vocês lembram disso? Né? Eu já vivi alguma dia, é tão gostoso. Né? Quem é daquele tempo que as pessoas vinham chorando numa conversão? Eu sinto saudade desse tempo, em que as pessoas se convertiam no meio dos cânticos. Eu tenho uma imagem muito vívida na minha mente, logo quando eu comecei a frequentar, ainda lá em cima da padaria, de que nós estávamos começando no Ministério do Louvor aqui, eu, a pastora, né, o meu irmão Edmilson e o Ramiro, né? E eu lembro de uma pessoa que no meio do hino veio chorando, assim, quase que de joelhos, pedindo para se converter. Então, sabe, gente, este é o brilho da igreja. Uma vida que brilha. Uma vida que não precisa de coisas, de manipulações, de invenções, de circo. Né? Tem lugares que se tornou quase que um circo. Se eu não fosse pastor, possivelmente eu seria um cético
eu seria alguém que não acreditaria na igreja. De tantas coisas que eu já ouvi. Né? Eu ouvi, não do pastor especificamente, mas de alguém que o conhecia, que ele usava um óleo, tem um óleo que é térmico, não sei o que lá. Ou seja, quando o óleo toca na pele, ele esquenta. Então esse pastor, ele usava esse óleo. Então imagina, você está aqui, eu estou orando, aí eu ponho um óleo na mão e ponho esse óleo na sua testa e a sua testa começa a esquentar. O que você pensa? É Deus. Não, é o óleo térmico. Sinto te dizer. É o óleo. Então a igreja não precisa disso, amém? A igreja de Cristo não precisa de circo. A igreja de Cristo não precisa de manipulações. A igreja de Cristo não precisa de manipulações científicas, biológicas, químicas, para dar uma força para Deus. A igreja precisa de Deus. Amém? Quando ela tem Deus, não precisa de nada disso. Então isso é o brilho que esse texto está falando. É isso, esse tipo de vida que esse texto está falando. Uma vida que brilha em busca de uma perfeição bíblica. Uma perfeição que mostra a nossa identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Claramente, quando Jesus morreu e ressuscitou, existia aspectos nele que mostrava que ele tinha morrido e ressuscitado, né? Ele brilhava, inclusive ele falou para Maria Madalena: não me toque, porque este corpo é um novo corpo, né? Só que infelizmente a igreja, as pessoas hoje, e em nome de Jesus que não seja assim com você nem comigo, mas as pessoas morrem para os seus pecados e delitos, mas ressuscitam da mesma forma. É como se aquele eu morto não continuasse morto, mas ele levantasse como um zumbi, não como alguém ressuscitado. Você me entende? Né? É uma diferença alguém levantar ressuscitado e alguém levantar como zumbi. Então, o crente, a pessoa que vive um relacionamento com Deus, de identificação, que brilha, ela demonstra esses traços de ter morrido, mas quando se converteu, ter ressuscitado, ou seja, há um novo brilho, há uma nova vida. Algo novo está brilhando ali, algo novo está sendo revelado. São novas atitudes, são novas escolhas, é uma nova postura. É um novo jeito de contar piada, é um novo jeito de se relacionar com o próximo, é um novo jeito de trabalhar, é um jeito de Deus de trabalhar, é um jeito de Deus de se relacionar. Amém? Então, essa perfeição que o texto fala, é essa identificação com a morte e a ressurreição de Cristo, e você busca essa maturidade, você quer crescer, você se torna um servo bom e fiel. Hoje eu estava ouvindo uma meditação sobre um texto que falou muito comigo, que falava do servo inútil, né? Do servo inútil, o servo que só faz aquilo que o seu Senhor manda. Jesus falou sobre esse servo. Quando o servo só faz o que o seu patrão mandou, ele é inútil, diz a Bíblia. Então que eu e você sejamos mais do que isso, que a gente possa realmente ter uma plena identificação com o sacrifício de Cristo, demonstrar as características, entender que ser maduro, que ter maturidade é ser parecido com Cristo, é oferecer-se mais a Deus, é entregar-se mais a Deus. Né? Uma vida que brilha, ela recebe mais de Deus porque ela se doa mais. Né?
ela recebe de Deus porque ela está abrindo mão daquilo que Deus está dando. Então ela se entrega muito mais. É no caminho contrário. Por isso que eu iniciei falando aquilo sobre essa mentalidade errada da igreja de hoje, que é uma mentalidade de que quanto mais eu tenho, mais eu mostro Deus. Não é a realidade bíblica. A realidade bíblica é quanto mais você está abrindo mão, mais Deus está oferecendo para você. Amém? Por quê? Porque você está sendo um canal de bênção. Jesus nunca nos chamou para ser caixa d'água. Você já viu tem um versículo assim? Você já ouviu algum versículo que Jesus disse? Né? Porque quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês fluirão como caixas d'água. É isso? Não. Por quê? Qual é a função da caixa? É armazenar, é acumular. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse que nós seríamos rios, fontes. Amém? Porque a fonte, ela não retém. A fonte, ela manda, ela espalha, ela distribui. E quanto mais... E é interessante, quem aqui já cavou poço dos machos aí? Aí, alguns aí, ó, que benção. Igreja abençoada é isso aí. Tenho certeza que tem igreja que eu vou pregar, eu falo, quem levantou, quem já cavou poço? Todo mundo, poço? O que é isso? Né? Nem sabe. Então, macho que nem nós assim, já cavou poço, né? E é interessante que quando você começa a cavar, e você acha o veio, ele não começa a jorrar, não é, irmãos? Não começa a... Não, ele sai um pouquinho assim. Aí você vai cutucando, você vai tirando aquele barro, você vai tirando e vai saindo mais, e vai saindo. Aí você vai tirando o barro e vai cutucando e o negócio vai... Ou seja, quanto mais eu retiro a água, mais ela começa a soltar, a produzir aquela água. É isso que Deus está falando de uma vida que brilha. Amém? Quanto mais eu ofereço, quanto mais eu contribuo, quanto mais eu sou doador, quanto mais eu sou abençoador, mais o Senhor vai produzir, porque eu sou fonte. Isso é uma vida que brilha. E as pessoas vão olhar, não para o estereótipo, para o jeito de eu falar, para a forma com que eu oro. Não, elas vão olhar porque elas falam, meu, o que acontece? Com esses irmãos, parece que não falta pilha. Né? Você pede ajuda, ele está lá. Você pede uma cesta básica, está aqui. Você pede não sei o que, está lá. Você pede alguém para limpar as cadeiras, estão lá. Parece que não acaba a pilha desse povo. Né? Por quê? Quanto mais eu quero brilhar para Deus, quanto mais eu quero oferecer para Deus, mais o Senhor vai produzir em mim. E é isso que ele diz, nós somos fonte, queridos. Amém? Nós somos esses rios que Ele quer fluir através de nós. Então, é nesse contexto que eu quero tratar esse texto, porque Paulo, quando ele escreveu para os filipenses estavam vivendo uma situação parecida com a nossa. Era uma igreja abençoadíssima, uma igreja com a presença de Deus, uma igreja alegre, vibrante, contagiante, mas em meio a heresias, em meio a mentiras e enganos. E Paulo, então, ele se vê na obrigação de reforçar o ensino bíblico, o ensino perfeito, e mostrar para aqueles irmãos que eles precisam ter esta vida que vai além, que brilha. Eles não podem ser 100%, eles têm que ser 110%. Eles têm que brilhar. Eles têm que ser além, algo mais. É aquilo que eu falei, que nós não sejamos aceitos pelo mundo, pelas mesmas coisas que o mundo oferece. Porque legal, muita gente é. Simpática, muita gente é. Né? Agora, cheia do Espírito Santo, não todos. Não é verdade? Então, que você seja esse irmão cheio, essa pessoa cheia do Espírito Santo, que brilha. Amém? Versículos 12 e 13, tem um primeiro ponto aqui, que eu quero destacar com vocês. Uma vida que brilha, ela não olha para trás. Ué, mas pastor, o senhor falou domingo passado que nós temos que olhar para trás. Não foi? Quem assistiu a pregação domingo passado?
né? Eu falei que nós somos gratos, não por aquilo que nós receberemos, né? Mas eu sou grato por aquilo que Deus já fez na minha história. E eu continuo afirmando isso, tá? Só que eu não posso viver o meu presente saudosista com a minha história. Como eu mencionei para vocês, eu sinto saudade daquele tempo em que as pessoas vinham chorando aqui à frente para aceitar Jesus. Mas eu preciso entender que Deus continua agindo e as pessoas continuam se convertendo. Talvez vão se converter de outros jeitos. Talvez elas vão se converter agora online e eu não vou nem conhecê-las. Coisas que não aconteciam há 20 anos atrás. Então, versículos 11 e 12 fala: eu não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Então você entende? Eu respeito o passado. Paulo entendia o passado. Paulo entendia o que Deus fez no passado. E ele era grato por isso. Nesse texto mesmo ele vai falar, se você ler nos versículos 4 a 8, ele vai falar sobre, eu poderia me orgulhar dos meus conhecimentos, né, e ele faz uma lista da qualificação dele. Só que ele fala, não, eu considero tudo isso perda. Então, eu sou grato pelo que Deus tem feito, e devo ser, a minha gratidão precisa ser. Mas, eu olho para o que Deus está fazendo hoje. E onde eu posso contribuir, onde eu posso ser bênção, onde eu posso brilhar hoje, Jesus. O que o Senhor está fazendo hoje, que eu posso ser um instrumento para o Senhor. Então, a vida que brilha, ela não olha para trás. O passado, ele representa simplesmente esse contraste de quem eu era e o que Deus fez até hoje, né? Ele diz, inclusive, que eu não me tornei perfeito, mas, eu achei bem interessante, ele diz, eu não me tornei perfeito, mas, parece uma coisa meio sem sentido. Eu não me tornei perfeito, mas para isso, continuo a correr. Pois para isso, eu já fui conquistado por Cristo. Eu não gosto muito de ilustrações. Eu gosto de ilustrações, né? Mas eu dou muita ilustração, né? Quem já fez discipulado comigo sabe que eu dou muita ilustração. Mas a ilustração, ela é muito pobre diante dos assuntos espirituais, né? Falta elementos para ilustrar realmente as questões espirituais. Mas imagine o seguinte: a salvação é uma corrida muito famosa, uma corrida muito especial, que você não entra na corrida pelos seus esforços. Imagine uma São Silvestre, que não adianta você chegar com o seu currículo e falar, olha, eu ando 50 quilômetros todos os dias, eu tenho um fôlego de golfinho, eu fico 5 minutos debaixo d'água. Não adianta você chegar com o seu currículo, que as pessoas não vão te aceitar nessa corrida. Você precisa ser convidado. O organizador desta corrida é que convida você a participar da corrida. Está me entendendo? Assim é a salvação. Não pense que você se converteu porque você é uma boa pessoa, porque você decidiu ir até Deus, tadinho, né? Deus estava tão sozinho, então eu vou ficar com Deus todo domingo, vou dedicar as minhas sagradas 2 horas do domingo para ter uma companhia com Deus. Não pense isso, querido. Você está aqui simplesmente porque Deus te convidou para essa corrida. Amém? É por isso que você é salvo. Porque Deus, na sua graça, chamou você, chamou a mim.
Então nós já estamos na corrida. Só que o que Paulo está falando é o seguinte: há algo diferente para quem chega na linha de chegada. Há algo especial. Há um prêmio. Há uma recompensa para quem continua correndo. Quem aqui já assistiu corrida de cavalo, ou corrida de 100 metros rasos? Já assistiram algumas? Né? Eu gosto de assistir também. Né? Olimpíadas, esses negócios, não todos os esportes, mas alguns eu acho bem interessante. E quando Paulo diz aqui no versículo 13, né? Esqueço aquilo que fica para trás, avanço para o que está na minha frente. Né? O que ele está querendo dizer? Qual é a ilustração? Vocês já viram aqueles corredores, seja de 100 metros ou dessa virada do ano aí, né? A São Silvestre. Vocês já viram que quando eles estão chegando na final, geralmente tem aqueles 2, 3 ali que estão chegando, né? Quando eles estão muito juntos, não tem uns que faz assim? Que se projetam, né? Por quê? Porque o que importa é chegar na frente uma parte do corpo. Não precisa chegar o corpo todo. Então, se a minha cabeça passar a linha de chegada, quer dizer que eu cheguei primeiro, porque a minha cabeça passou antes dos outros. Você entendeu? Então, por isso que quando eles estão correndo, quando chega na linha, eles fazem assim. Que é porque, se o meu corpo está junto com esse cara, a minha cabeça chegou antes, então eu sou o vencedor. Essa é a ilustração que o texto está demonstrando. Ele está falando dessas pessoas que estão correndo e estão o tempo todo se projetando para frente, para se destacar dos demais. Eu preciso chegar na frente. Eu tenho que me esforçar mais do que todo mundo. Eu tenho que ser um destaque melhor do que todo mundo. Eu tenho que ter recursos mais do que os outros. Por quê? Porque há algo especial que Deus está preparando. Há um momento especial na linha de chegada. Então eu não posso ser simplesmente igual aos demais. Eu tenho que ter um esforço, um destaque, algo melhor. É essa pessoa que Deus está procurando para brilhar. Essa pessoa que não se contenta em fazer só o que foi mandado, mas que está se esforçando para buscar o que o texto aqui fala, de uma perfeição. De uma perfeição. Eu trabalhei com um senhor ali numa empresa, ali em Veleiros, e quando ele ia fazer entrevista com o pessoal da área produtiva, né, o pessoal da produção, ele geralmente pegava uma caixa de madeira, espalhava ela desmontada assim, né? E colocava 2, 3 martelos, pregos, tudo espalhado. E aí, quando as pessoas que estavam ali concorrendo à vaga chegavam, ele falava: olha, eu estou terminando o serviço, e então eu vou fazer a entrevista com vocês lá fazendo o meu serviço, tá bom? Tá bom. Aí todo mundo ia lá para o pátio, era bem engraçado, na verdade. E ele sentava num banquinho assim, baixinho, em volta todas as coisas. E aí ele pegava uma madeira, pegava outro, aí ele pegava um prego. Daqui a pouco ele ficava olhando assim, procurando o martelo, esperando que alguém... Opa, ele precisa do martelo. Aí esse que pegava o martelo e entregava para ele, já registrava. Tem iniciativa. Aí ele continuava, pregava, daqui a pouco faltou outro lado da caixa. Aí ele começava a procurar assim, tal. Aqueles que ficavam só esperando ele pedir, não eram contratados. Ou seja, todos os que tomavam a iniciativa, esses de verdade iam para a entrevista. Né?
Então, é isso, é esta perfeição que o texto está falando. Não é uma perfeição de quem faz exatamente tudo o que Deus manda. É uma perfeição que faz aquilo que Deus espera que você faça. Você não espera Deus mandar fazer tal coisa ou parar de fazer, mas você toma iniciativa. Eu acho que isso agrada a Deus, eu vou fazer. É essa perfeição que Paulo está falando no versículo 13. Ele quer nos fazer perceber que nós devemos desconsiderar ou esquecer aquilo que a gente julgava como o destaque. Sabe? Naquilo eu era melhor que todo mundo naquilo. Então Paulo está falando, tá bom, esquece isso daí, procura a outra coisa para você ser melhor agora. Aquilo lá eu já sei que isso é bom. Agora procura algo novo. Procura algo para você ser melhor agora. No que você pode ser melhor agora. Né? Então buscar ser esta perfeição. Há 2 enganos que eu quero falar com vocês aqui. Um é quando nós olhamos para trás e ficamos estagnados, porque nós julgamos que já alcançamos. Sabe aquela pessoa que já julga que, eu tenho tudo o que eu preciso. Né? Eu já alcancei o que eu espero. Eu já tenho as coisas que eu necessito. Eu sirvo a Deus direitinho, eu venho para os cultos, eu vou para a célula, eu oro na célula, às vezes eu dou até estudo e tal. Né? Então, há um engano, porque isso nos deixa estagnados. Nós paramos de correr. Nós paramos de correr. E aí, acontece aquilo que Paulo disse. Você até está na corrida. Você não vai ser desclassificado. Você está salvo. Jesus te salvou. Só que aquele prêmio, aquela recompensa da linha da chegada, você não vai receber. E Paulo está então nos incentivando a sermos pessoas que mantêm os olhos na linha de chegada. Eu quero chegar lá. Eu quero descobrir o que é. Eu não sei o que é, mas eu quero descobrir o que está preparado para estes que buscaram a perfeição. O segundo engano é pensar que nós somos melhores, ou nos tornamos melhores, porque nós somos melhores. Vocês já ouviram isso? Não, eu sou abençoado porque eu sou filho do rei. Nossa, que coisa abençoadora, né? Eu sou filho do rei, né? Deus tem que me dar, porque eu sou filho do rei. O rei é ele, né? Fazer o quê? Né? É um triste engano, querido, de você achar que você é tudo isso porque você é bom. Você é tudo isso porque Deus te fez. E Deus está te melhorando a cada dia. Deus está te fortalecendo. Amém? Então não se engane de que nós somos bons o suficientes para que Deus dependa de nós. É um sentimento muito humanista. Hoje em dia, a teologia está muito cheia de humanismo, sabe? Os hinos, a maioria, hinos humanistas. Pega alguns hinos aí, observa quantas vezes o hino fala de mim, ou de você, ou de pessoas, e quantas vezes o hino fala de Deus. De Deus, Deus. Eu não estou dizendo assim, Deus me dá, porque quando a frase diz Deus me dá, quem está no centro? Eu. Deus está citado, mas ele é secundário. O centro da frase sou eu. Então, Deus cuida de mim. Quem é o centro? Eu. Né? Então, começa a prestar atenção. Quantos hinos estão nesse ritmo, nessa pegada aí? Humanismo. O ser humano está no centro. Então nós precisamos mudar isso, amém? Nós precisamos ser cristocêntrico. Um engano da parábola dos talentos. Você lembra a parábola dos talentos? Né? Um recebeu uma, outro recebeu dois talentos, o outro recebeu 5 talentos. Né? E geralmente nós criticamos aquele que recebeu 1, porque ele recebeu 1 e enterrou, que absurdo, né? Ele podia ter feito qualquer coisa. E aí nós olhamos para aqueles que recebeu 5,
Falamos, olha que bênção, né? Ele tinha 5 e recebeu mais 5. Agora ele ficou com 10. Então se eu investir os meus 5 talentos, eu vou ficar com 10. É uma mentira do diabo isso. Porque aqueles que receberam tanto 1, 2 e os 5, o dinheiro era de quem? De quem era o dinheiro? Do Senhor, do patrão. Quando esse dinheiro dobrou, o outro fez 4 e o outro fez 10, o dinheiro continuava de quem? Do patrão. O nosso patrão é Deus. A gente está aqui para multiplicar os recursos de Deus. Ponto final. Amém? Ah, não, mas os 5 não era para o servo? Não, nunca foi, nunca será. Os 5 e os 10 era do seu Senhor. E quando o Senhor viajar e deixou os 10 na mão, ele vai ter que fazer 20 para quem? Para o seu Senhor. Nós estamos aqui para servir a Cristo. Amém? Nós estamos aqui para brilhar o brilho de Cristo. Então nós estamos aqui para servir a Cristo. E que todo recurso, todo benefício, todo lucro venha para Deus. Amém? Seja revertido para Deus. Este é um engano, é novamente uma teologia humanista, onde eu distorço o texto e coloco o ser humano no centro. Como se o lucro de 5 fosse para o servo e não para o Senhor. Não, o lucro de 5 é do Senhor, não do servo. E se ele multiplicar isso para 20, vai continuar sendo do Senhor, não do servo. O servo vai continuar dependendo do Senhor. Então, queridos, que eu e você possamos olhar para o presente, o que Deus está fazendo na sua vida hoje, como você pode brilhar para Deus hoje, como você pode fazer uma diferença para Deus hoje. Amém? E entender que tudo que Deus fez até aqui na sua vida é para que você brilhe, produza para Ele, para a glória dEle. Amém? Se mantém focado aí no presente de Deus. Versículo 13 ainda, nós vemos que a vida que brilha, ela caminha com perseverança. Paulo, ele insiste nessa expressão, eu continuo correndo, eu continuo olhando para conquistar o prêmio, eu continuo avançando. Então você pode olhar a vida de Paulo, os exemplos de Paulo, na carta de Coríntios. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu espero que você tenha lido os 28 capítulos, né? Então você viu o que Paulo passou. Qualquer um teria desistido diante de tudo que ele passou. Mas ele diz, eu continuo correndo, eu continuo avançando, eu continuo insistindo. Então se você quer brilhar, você não pode desistir diante das tribulações, das dificuldades. Você tem que continuar avançando, tem que continuar correndo, tem que continuar enfrentando as adversidades. Nós precisamos entender, e como é que eu faço isso? Olhando para a missão, olhando para aquilo que precisa ser feito. Amém? Porque se você está olhando para a missão errada, isso nunca vai trazer satisfação no seu coração. Eu insisto para você, quando alguém falar para você, eu quero conhecer a respeito de Deus, ore com ela para aceitar Jesus. Amém? Quantos aqui já teve a experiência de apresentar Jesus e orar com essa pessoa para a salvação? Quantos aqui? Que bom. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Alguém gostaria de falar? No momento que a pessoa fala, eu entendi, eu quero. Qual é? Alguém gostaria de falar? Pode falar, Hilda. Oi? Uma alegria imensa, né? Parece que a gente fica mais alegre do que a pessoa. Né? Eu orei com uma pessoa uma vez que a pessoa falou, mas é só isso? Eu falei, só isso? Eu estou aqui dando pulo. Você fala que é só isso? Você está no céu. Você está com o seu nome escrito no livro da vida. Você foi tirado do inferno. Você está com a eternidade na presença de Deus. E comecei a falar e a pessoa, eu pensei que foi só isso. Não é. Então, eu insisto para você que nunca teve oportunidade
Ore para Deus, ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dá esta oportunidade de apresentar a salvação para alguém e orar com ela, pedindo que o Senhor confirme a salvação e batize-a com o Espírito Santo. Você vai sentir uma das melhores experiências da sua vida, eu te garanto. Eu te garanto. É uma alegria, assim, indescritível. Não dá para você expressar, né? Por quê? Porque essa é a missão. Por que tem um monte de crente frustrado? Porque está alcançando objetivos que não foi o que Deus falou. Né? Eu digo isso com propriedade porque eu vivi isso. No início do meu ministério, eu tinha convicção que essa igreja tinha o seu chamado para o louvor, para o Senhor. Eu tinha convicção. Né? E eu sonhava, e eu falava, não, a gente vai ter um coral, e vamos ter os metais, e vamos ter violino, e vai ter não sei o quê, e vai ser um louvor santo que vai, assim, abalar esse bairro. A gente vai fazer cantatas, porque eu tinha convicção. E aí eu fui vendo que o Edivaldo, esse que vos fala, ele está no louvor da igreja há 34 anos, 35 anos, nem sei, ou seja, quase que desde a fundação dessa igreja. E eu falava, Deus, tem coisa errada nessa minha missão aí. Tem coisa errada. Até que Deus falou, ainda bem que você abriu o olho. Deixa eu te falar agora o que você precisa fazer. Tá? Vamos mudar algumas coisas? Vamos trazer a igreja para mais perto das pessoas? Começa a fazer, filho, as reuniões nas casas. As pessoas estão cansadas de vir em prédios. Há um culto ao prédio. Hoje nem tanto, mas na minha época ali, alguns anos atrás, no início do meu ministério, havia um culto ao prédio. Os pastores queriam fazer os prédios mais lindos, né? Alguns mais antigos lembram. Uns querem fazer com torre, com não sei o quê, com coluna de fogo e tal, né? Cada um queria fazer um prédio mais bonito que o outro. E eu falava, não, eu não preciso de prédio. Eu já disse isso para Davi. Eu disse isso para Davi. Você lembra de Davi? O reizinho lá, poderoso? Eu falei para ele que não precisava de prédio, porque eu não habito em coisas feitas pelas mãos humanas. Então, Edivaldo, abre o olho aí. Aí foi quando a gente começou a mudar, né? Em 2006, começamos a dialogar com a liderança. Vamos experimentar algo novo? Então, queridos, quando nós estamos focados no que Deus quer, tudo mais faz sentido. Um curso, por exemplo, celebrando a restauração, faz sentido. Por quê? Eu preciso ter ferramentas. Porque as pessoas vão chegar feridas, vão chegar perdidas, vão chegar machucadas, vão chegar desnorteadas na sua vida. E eu vou precisar ter respostas. Faz sentido eu fazer um curso de liderança, porque eu preciso dar orientação. Faz sentido eu ajudar na igreja, porque isso vai me dar uma experiência de como comunicar o evangelho para as pessoas, como servir as pessoas. E aí a vida cristã faz sentido. Você vai perceber que a igreja faz sentido, os eventos da igreja faz sentido. Por que tem que ter 2 cultos da célula na semana? Vai fazer sentido para você. Agora, quando você está com o objetivo errado, tudo está errado. Aí você começa a perguntar, para que 2 encontros de célula? Se um a gente ora e lê a Bíblia, no outro a gente ora e lê a Bíblia. Ou o inverso, né? Um a gente ora e lê a Bíblia, no outro a gente lê a Bíblia e ora. Né? E aí você começa a achar defeito em tudo. Isso está errado, aquilo está errado. Eu não sei. Por quê? Porque não é que as coisas estão erradas, a sua missão está errada. Você está com os objetivos errados. Paulo está dizendo de que aquele que brilha, ele está perseverando porque ele tem um foco. E isso eu já quero entrar agora no versículo 14, que é a vida que brilha, ela mantém o foco. Versículo 14 diz: corro direto para a linha da chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus.
Eu corro direto. Mantenha o foco. Quando você tem um foco, quando você sabe por que Deus te chamou, quando você sabe por que Deus te trouxe para essa igreja, por que você está nessa célula, por que Deus está te usando dessa maneira, por que Deus está movendo você para certas coisas dentro da igreja, na sua vida, você começa a entender. E as coisas começam a fazer sentido. Aí daqui a pouco você começa a perceber, puxa, por que eu fiz aquele curso ano passado? Eu estou entendendo agora, olha só, eu entrei numa empresa que precisa disso. Então, querido, o crente que brilha, o crente que resgata esse brilho, ele sabe, ele mantém o foco, ele conhece a sua vocação. Você sabe os seus dons? Se você não sabe, fale com o seu líder. A gente tem um material maravilhoso que foi fornecido no Vida Vitoriosa, que ensina você a como perceber os dons que Deus tem te dado. Porque enquanto você não perceber a sua vocação, por que você está aqui, você ficará frustrado. E quanto mais errado o seu objetivo, mais frustrado você vai ficar. Porque você vai começar a arrumar briga com as pessoas. E você vai começar a falar assim, olha, o meu objetivo aqui é manter aquela calçada limpa. E eu vou orar para que Deus impeça das pessoas entrarem nessa igreja, para não sujar a calçada. Esse objetivo está certo? Está errado. E aí, o objetivo está errado, a oração erra, a perseverança erra, a postura erra, a forma de falar erra, tudo mais erra, porque o objetivo está errado. Então você percebe, conheça, Paulo está dizendo, eu corro direto para a linha da chegada, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu sei porque eu estou aqui, eu sei porque eu estou nessa igreja, eu sei porque eu estou nessa célula, eu sei porque Deus me deu esses dons. E eu começo a entender, e eu começo a buscar, a me empenhar, a ser parecido com Cristo, porque eu quero cumprir isso. Eu quero cumprir isso que Deus pôs no meu coração. Eu quero ser maduro espiritualmente. Eu quero aprender a ter paciência para lidar com o diferente. Eu quero saber, Paulo diz isso, eu quero saber lidar com as minhas fraquezas. Interessante que Paulo, em alguns momentos, ele diz, quase que aceitar a fraqueza dele, porque ele diz, porque eu sei que é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta, que a força de Deus se manifesta. Então o que Paulo está dizendo? Você não precisa ser forte em tudo, mas naquilo que você é fraco, dependa de Deus. Dependa do Espírito Santo. Amém? Mas para isso você precisa saber o foco. Para que eu estou aqui? E eu te dou a resposta. Para ganhar, consolidar, treinar e enviar. Ou seja, Mateus 28, de versículo 18 a 20. Fala para nós, baiano. Deu branco. Portanto, sejam batizados em nome do Filho. Amém. E lembre-se, até a consumação dos séculos. Isso, amém. Glória a Deus. Aí. Esse é um líder bom, é um líder focado. Né? Conhece esse versículo desde que foi escrito. Né? Né? Da adolescência dele. Mas é isso. Queridos, é isso. Se você não percebeu isso, essas 4 palavrinhas, elas estão pautadas nesses versículos. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Ou seja, façam discípulos, ganhar, consolidar, ensine, né, a obedecer a tudo que eu tenho mandado. Né, treinar, fazer com que a pessoa se torne um discípulo, não somente um seguidor. Né? O discípulo, ele quer ser como seu mestre, ele não quer só seguir o mestre, ele quer ser igual ao mestre.
Você entende a diferença do discípulo e o seguidor? Né? Então, treinar e enviar. Enviar. Cada vez mais mostrar para as pessoas que precisam. Entenda, querido, eu não consegui achar um jeito de explicar isso para a igreja ainda. Eu tenho orado para o Senhor, me ajuda a entender como explicar. Queridos, eu e você precisamos falar de Jesus. Eu não consigo explicar de uma outra forma. Nós não somos obrigados a falar de Jesus, nós não somos ordenados, apesar que existe essa orientação, esse mandamento, mas eu falo porque eu preciso. Há algo no meu DNA espiritual que precisa falar de Jesus. É como respirar. Se eu paro de respirar, eu começo a ter problema. E se eu paro de falar, eu tenho problema na minha vida espiritual. Você entende o que eu estou querendo dizer? É isso, sabe? A vida que brilha, ela mantém esse foco na missão, na sua vocação. E tudo mais, Ele fará. Tudo mais Ele fará na sua vida. Mateus 6:33. Portanto, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, Paulo entendeu que se ele colocasse as prioridades de Deus em primeiro lugar, todo mais aconteceria. Todo mais. Né? Então, que eu e você possamos ser esses cristãos, esses filhos de Deus que brilham. Amém? Nós vamos falar bastante sobre isso. Mas comece a orar sobre isso hoje. Fala, Senhor, eu quero ser um diferencial. Eu quero ser mais que perfeito. Eu quero ir além. Eu quero fazer mais do que o Senhor me pede. Eu quero ter iniciativa. Eu quero brilhar, Senhor. Eu quero brilhar mesmo nos lugares onde as pessoas não querem ver a luz. Eu quero brilhar lá também. Amém? Então feche seus olhos. A nossa direção é Cristo, Senhor. O nosso alvo é, Senhor Jesus. O nosso objetivo é a identificação com Ele. A nossa prioridade é Ele. Que a nossa fraqueza seja aperfeiçoada nele. Se você deseja realmente ser alguém que brilha, alguém mais parecido com Cristo, então que você almeje essa perfeita comunhão com Ele, que você não fique só olhando para o passado, mas seja grato por Ele, mas olhe o presente, o que Deus está proporcionando hoje, para que você brilhe, para que você realmente avance. É isso que Deus está te falando nessa noite, querido. Avance na missão que eu vos entreguei. Avance na missão que eu entreguei para vocês. E certamente você será uma igreja que brilha. Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos encerrando esta campanha, Pai, com esta palavra de desafio. Pedindo, Senhor, ensina-nos a ser mais que perfeitos, assim como o Senhor foi. O Senhor já tinha tudo aí no céu. A perfeição, a completude, tudo. Mas o Senhor fez algo mais, fez algo inesperado. O Senhor veio a este mundo como ser humano para morrer por nós, pelos nossos pecados. Então, Senhor, ensina-nos a ser uma igreja que brilha. Ensina-nos a ser filhos e filhas que brilham, mesmo na mais profunda escuridão, mesmo nos lugares onde eles não querem ver a luz, que nós, Senhor, estejamos brilhando nesses lugares. Espírito Santo, que o Senhor possa promover em nós, em nome de Jesus, homens e mulheres que são focados, que não se prendem no passado, mas que são gratos, mas caminham enfrentando os obstáculos e não se esquecendo de manter os olhos fixos no Senhor. E acima de tudo, Pai, nos ajude a manter o foco na nossa vocação,
na nossa missão, na única expectativa que o Senhor deixou em relação à igreja, a única coisa que o Senhor espera de nós é que nós falemos de Cristo. Então nos mantenha focado, Deus, nesta santa vocação que o Senhor nos deixou, de falar do teu precioso nome, de brilhar a vida de Cristo, para que as pessoas vejam a luz em Cristo. Então abençoe esse povo, abençoe os irmãos e irmãs que estão em casa neste momento. Fale profundamente ao coração, à mente de cada um, dentro da área e na vida de cada um, dentro das limitações e dificuldades de cada um. Que o Senhor possa falar, Deus, ao nosso coração. É isso que nós pedimos. Nós queremos, eu quero ser mais do que perfeito. Eu quero uma vida que brilhe à luz de Cristo, Senhor. Ministra isso no nosso meio. Peço que o Senhor abençoe esses irmãos também. Segundo a promessa de Mateus 6,33, nós queremos buscar o Senhor em primeiro lugar. Então que todo mais o Senhor possa acrescentar segundo a tua vontade. Peço isso e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Ministério de Louvor.